Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 10. Como receber sua cura. Na estrada para Jericó estava assentado um homem cego. Seu nome era Bartimeu. Ele era mendigo. Bartimeu tinha ouvido de como Jesus havia curado os enfermos, aberto a visão aos cegos e feito a língua dos mudos louvar ao Senhor, mas esta era a sua primeira oportunidade de encontrar Cristo. Quando Bartimeu descobriu que era Jesus passando por ali, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Bartimeu não encontrou oposição nos dias em que esteve assentado na beira do caminho com uma caneca em sua mão. As pessoas nunca encontram oposição quando sofrem e são pacientes em suas aflições. Mas quando alguém começa a clamar a Cristo por ajuda, começa a abrir caminho em direção à vitória, todas as forças de Satanás se voltam contra ele em oposição. Contudo, maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Veja primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Veja Lucas capítulo 10, versículo 19. Não seja derrotado. Cristo dentro de você é maior que o poder do inimigo no mundo. Não desista, seja persistente. No momento em que Bartimeu clamou ao Senhor pedindo ajuda, muitos mandaram que se calasse. Eles estavam fazendo o máximo para desencorajar Bartimeu de receber a cura. Observe a fé de Bartimeu no versículo 48. Ele não estava desanimado. Ele estava determinado a ter os seus olhos abertos. Bartimeu sabia que Jesus era o único que podia ajudar. Quanto mais as pessoas tentavam desencorajá-lo, mais alto ele clamava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus viu que Bartimeu não desanimaria, ele parou e mandou que lhe chamassem. Quando trouxeram Bartimeu para Jesus, ele lhe perguntou, que queres que te faça? Bartimeu respondeu, Mestre, que eu torne a ver. Foi quando Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, Bartimeu recebeu sua visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Se Bartimeu tivesse ouvido as pessoas, ele teria se retirado e nunca teria sido curado. Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Veja Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não se deve desanimar. É muito importante ter uma real determinação para persistir até que a vitória venha. Se uma pessoa tem orado direto para uma vitória real antes que entre na fila de oração, nada a desanimará. Ela insistirá até que receba a cura. O passo seguinte é lembrar-se do Calvário. No Salmo 103, versículo 2, Davi disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Isto é, lembre-se de todos os benefícios do Senhor. Para lembrar de todos os benefícios de Deus, precisamos voltar ao Calvário. Os benefícios mencionados por Davi incluem perdão de todos os pecados e cura de todas as doenças, não apenas parte de nossos pecados e nem apenas parte de nossas doenças, mas a totalidade, cada pecado e cada doença. Este é o benefício do Calvário. 700 anos antes do Calvário, o profeta Isaías olhou para o futuro, para a cruz. Sobre aquela cruz, Isaías viu um homem morrendo pelos pecados do mundo. Não somente morrendo, ou seja, derramando seu sangue pelos pecados do mundo, mas morrendo com suas costas feridas e sangrando pelas chicotadas que ele levou
para que pudéssemos ser livres da doença, bem como do pecado. Falando movido pelo Espírito Santo, Isaías clamou em expressão profética, abre aspas, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Fecha aspas. Veja Isaías, capítulo 53, versículos 3 ao 5. Então, no Calvário, nós fomos curados pelas feridas de Jesus. 60 anos após o Calvário, o apóstolo Pedro declara, abre aspas, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Fecha aspas. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Que diferença faz se foram 60 anos ou 19 séculos após o Calvário? O tempo não pode mudar a eterna palavra de Deus. O fato que permanece é que no Calvário, abre aspas, fostes sarados, fecha aspas. A obra foi terminada ali. Tudo o que Deus nos pede para fazer é crer nisso e então receber. Somente quando o pecador crê no Calvário para a expiação de sua alma, pode ele receber a salvação do pecado. E somente quando você, querido amigo sofredor e doente, crê nas feridas de Jesus, você pode receber a cura para o seu corpo. Jesus Cristo derramou seu sangue para expiar todos os pecados, mas os sofrimentos de seu corpo não foram para isto. Abre aspas, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Fecha aspas. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. A Bíblia também diz, abre aspas, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fecha aspas. Veja Efésios, capítulo 1, versículo 7. E a Bíblia também diz, abre aspas, porque a vida da carne está no sangue, eu vô-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue, e não a carne, que fará expiação em virtude da vida. Fecha aspas. Veja Levítico capítulo 17, versículo 11. Cristo não sofreu em seu corpo por nossos pecados. Pelos pecados, Cristo derramou seu sangue. As feridas no corpo é que foram para a nossa cura. Davi diz isso, Isaías também o diz, Pedro o diz, o próprio Cristo disse. Isto deveria bastar. Graças a Deus pelo Calvário. No Calvário, encontramos expiação para a alma, mas não paramos aí. Isso é meramente metade dos benefícios do Calvário. A outra metade é a cura para o corpo físico. Muitas pessoas hoje têm esquecido dos benefícios de Deus. Muitos lembram parte de seus benefícios, mas têm esquecido a parte que providencia a libertação para os nossos corpos físicos. Tais pessoas tornam os sofrimentos de Cristo em vão. Paulo se refere a esta mesma coisa quando nos fala da razão pela qual os cristãos estão doentes. Abre aspas, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, morrem prematuramente. Fecha aspas. Veja primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. A causa pela qual muitos cristãos estão doentes é encontrada no versículo 29. Não discernir o corpo do Senhor, isto é, não entender ou falhar em se lembrar por qual motivo o seu corpo foi ferido e afligido. Neste versículo,
Paulo está se referindo ao pão da ceia. Voltando ao ensino de Cristo sobre este mesmo assunto, vemos que Jesus tomou o pão, o abençoou, partiu e o deu a seus discípulos. Cristo disse, abre aspas, tomai e comei, isto é o meu corpo, fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. No versículo 27, Cristo tomou o cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo, abre aspas, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, fecha aspas. Aqui, Cristo mostra a diferença entre o corpo e o sangue. Esta diferença é a razão porque o pão e o vinho estão incluídos no simbolismo da ceia do Senhor. O vinho simboliza o sangue derramado pelos nossos pecados. O pão simboliza o corpo partido para a cura de nossas enfermidades. Falhar em discernir o corpo do Senhor, veja 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, significa esquecer metade do Calvário, ou seja, falhar em lembrar que foi pelas feridas de Jesus que fomos curados. Não é de admirar que muitos estivessem fracos e doentes na igreja de Corinto, quando negligenciaram a provisão que Deus fez por sua cura. É pela mesma razão que tantos cristãos estão fracos e doentes hoje. Eles têm esquecido os benefícios do Calvário. As últimas palavras de Jesus na cruz antes de entregar o Espírito foram, abre aspas, está consumado, fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. O que Cristo quis dizer? Ele quis dizer simplesmente isto. Ele levou os pecados do mundo e carregou suas dores. Abre aspas. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Fecha aspas. Veja Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Já que Cristo levou as suas doenças, você não tem mais que ficar doente. Você pode ser liberto do pecado e das doenças por lembrar-se que Cristo completou sua redenção para a alma e corpo de uma vez por todas no Calvário. Agora estamos prontos para a fila de cura. Prontos para vir, crendo que, no momento em que as mãos forem impostas sobre você, no nome de Jesus e de acordo com a sua palavra, você será curado. Pois Jesus disse, abre aspas, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Lembre-se também do que Tiago disse, abre aspas, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 5, versículo 15. O passo seguinte é ser curado. No momento em que as mãos forem colocadas sobre você, volte ao Calvário e reivindique cada um dos benefícios de Deus. Comece, pela fé, a agir como curado. Faça aquilo que a sua aflição o impedia de fazer. É importante que a pessoa que está buscando a cura reconheça o fato de que quem está impondo as mãos sobre ela está fazendo assim sob a autoridade divina. Lembre-se que este crente foi autorizado por Cristo a libertar você de suas enfermidades. Cristo deu a ele poder e autoridade sobre a sua aflição. Ele está agindo sob comissão divina. O próprio Cristo disse, abre aspas, eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Diz a Bíblia também, abre aspas, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. O homem de Deus que está trazendo libertação para você tem plena fé na vitória do Calvário sobre Satanás. Ele crê no poder do sangue para a purificação dos pecados e no poder do corpo partido de Cristo para libertar você das doenças. Ele crê. E Deus, o qual não pode mentir, disse, abre aspas, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Fecha aspas.
Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Este homem de Deus sabe que no nome de Jesus, Satanás tem que recuar. Pela fé, ele pode amarrar, repreender e ordenar que Satanás remova a aflição em nome de Jesus, e Satanás tem que respeitar este nome. A vitória no Calvário é aplicada em seu caso. E então, o que você faz? Apenas creia, simplesmente creia. Crer é fé. Fé não é saber que Deus é capaz. Fé é crer que Deus faz. Creia simplesmente porque Deus disse que faria, e você sabe que Deus não pode mentir. Abre aspas. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 11, versículo 1, na tradução brasileira. Fé é agarrar o que não se vê, reter o que não é e segurar até que se torne o que é. Fé é crer que possuímos o que não podemos ver, o que não podemos sentir. Ainda que não visto e não sentido até agora, nós cremos que já está feito. Este tipo de fé traz libertação. Creia mesmo que você esteja com dores. Creia mesmo que você tenha tentado andar e não pôde. Mantenha-se crendo e mantenha-se tentando agir sobre sua fé. É o crer que espelha a dor e que tira você de sua cama. O descrente diz: deixe-me sentir e eu crerei. Deus diz: creia e deixarei você sentir. Fé real é crer sem ser capaz de sentir. Somos curados de acordo com a nossa fé, não de acordo com o nosso sentimento. O sentir vem após a fé ter sido exercida. Não olhe para os sentimentos, olhe para a cura. Fé para a cura é crer absolutamente que nós estamos curados, a despeito de coisas como fraqueza ou dor. É simplesmente crer que já temos as coisas pelas quais oramos antes de vermos ou sentirmos essas coisas. Isto é exatamente o que João quis dizer quando afirmou, abre aspas, e esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Fecha aspas. Veja a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Então, sem esperar para ver ou sentir, cremos que já temos as coisas pelas quais oramos. Abre aspas. A fé sem obras é morta. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 2, versículo 20. Em outras palavras, a fé que não age está morta. Já que a fé real é viva, ela é fé ativa, ela opera, ela age. Você crê totalmente que pelas feridas de Jesus você foi curado. Já que você crê nisso totalmente, você começa a agir sobre a palavra de Deus. A alegria entra em seu coração conforme a compreensão do que Deus fez por você varre a sua alma. A fé sempre traz alegria. Então, conforme você se alegra em sua vitória, levante-se sobre seus pés, levante no nome de Jesus e ande. Faça aquilo que você não podia fazer. Deixe sua cadeira de rodas, lance fora suas muletas, ande, corra e pule de alegria. Fale, ouça, saia da escuridão e das trevas. Faça em nome de Jesus, porque você crê, você está curado. Você pode e fará as coisas que você não podia fazer. Coloque sua fé em ação. Ande na promessa de Deus. Pare de falar sobre sua fé e comece a agir na sua fé. Se você tem fé real, você não tem que falar às pessoas sobre ela. Elas podem ver a sua fé. 4 homens trouxeram um amigo paralítico a Jesus para ser curado. Eles possuíam uma fé que podia ser vista. Abre aspas. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 20. As pessoas que têm fé real agem ao invés de se gabar e falar. Não diga que você tem toda a fé do mundo quando você ainda está doente e aflito. Se você tem essa quantidade de fé, você devia estar trazendo libertação às multidões de doentes e sofredores.
Não diga, se eu puder somente crer. Abandone a palavrinha se. Pare de tentar crer. Simplesmente creia e haja na palavra de Deus. Abre aspas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fecha aspas. Veja Tiago, capítulo 1, versículo 22. Fale sobre sua cura. Fale sobre a bondade de Deus. Fale sobre as promessas de Deus. Cite cada promessa bíblica de cura que você conhece. Não fale de fracasso. Não fale de derrota. Pare de falar sobre suas dúvidas. Pare de falar sobre suas dores. Fale de sua fé nas promessas de Deus. Pare de falar às pessoas que obra, abre aspas, maravilhosa, fecha aspas, o diabo tem feito em amarrar você com doenças. Pare de glorificar o diabo e de testificar do seu poder. Fale às pessoas que obra realmente maravilhosa o Senhor Jesus fez em curar você e em lançar fora o poder de Satanás. Deixe que seu testemunho glorifique a Deus. Nós vencemos o diabo pela palavra de nosso testemunho. Veja Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Nesse ponto, alguém pode dizer, mas irmão Allen, eu tenho dores. As dores declaram que a doença não está curada. Nós atentamos não para o que as dores dizem, nem para o que os nossos sentimentos dizem. A palavra de Deus diz, abre aspas, por suas feridas fomos sarados, fecha aspas. No que você vai crer? Na palavra de Deus ou em suas dores? A palavra de Deus declara uma coisa, suas dores declaram outra. O que você declara? Qual é o seu testemunho? Eis o que deveria ser, abre aspas, por suas feridas eu estou curado, fecha aspas. Alguém pode pensar que isto é uma mentira, mas não é. A palavra de Deus não pode mentir. Muitas vezes, após uma pessoa passar pela fila de cura, o diabo tem algum amigo ou parente da pessoa por perto que, não percebendo que estão ajudando o diabo, perguntarão à pessoa: como você se sente? Você realmente se sente melhor? Você pode ouvir deste ouvido agora? Não permita que o diabo lhe faça falar em termos do que você sente, a menos que seus sentimentos concordem com o que Deus diz. Sentimentos são bons se concordarem com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é maior do que os seus sentimentos. Se seus sentimentos ainda não concordam com a palavra de Deus, ignore-os. Recuse-se a falar deles. Fale a palavra de Deus. Firme-se nela, pela fé. Diga o seguinte àqueles que perguntam: pelas feridas de Jesus eu estou curado. Você não tem que mentir sobre suas dores, isto é errado. É errado mentir. Não diga, a dor se foi, quando a dor ainda está aí. Não diga, eu posso ouvir tudo claramente, quando você ainda não pode. Se você se sente mal, é uma mentira dizer, eu me sinto bem. Se você ainda tem dores, não minta sobre elas. Apenas recuse-se a falar sobre as dores que sente. Fale a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A fé real precisa estar baseada exclusivamente na palavra de Deus. Você não deve crer que está curado porque a dor se foi e nem se recuse a crer que está curado porque você ainda sente dor. Essa dor não tem nada a ver com sua fé. Sentimento não é fé e fé não é sentimento. Fé é crer que você está curado porque Deus diz que você está curado. Se uma pessoa dissesse, eu creio que estou curado porque a dor se foi, essa pessoa perderia imediatamente a fé se algum sinal daquela dor retornasse. Certamente a pessoa diria, eu pensei que havia sido curado, mas não fui, a dor voltou. Fé é nunca ter medo de tomar uma posição com a palavra de Deus. Abre aspas, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 3, versículo 4. Se os meus próprios sentimentos não concordam com o que Deus diz, então meus sentimentos mentem. Uma pessoa que anda pela fé ignora o testemunho de seus sentidos, a menos que eles concordem com a palavra de Deus. Faça disto o seu testemunho. Abre aspas. Deus diz que está feito. Eu creio. Está feito. Está consumado. Eu estou curado
porque Deus, o qual não pode mentir, afirma que eu estou curado. Fecha aspas. Este é o modo de receber a cura, não por sentimento, mas pela fé. Se você faz assim, Deus garante curar você.